Senhor guardar você e sua família com seus anjos enquanto você dorme, amém? Vamos orar nessa noite? Qual é a sua atitude de fé? Você vai andar no meio da igreja? Ou você vai se ajoelhar? O irmão Jonas vai continuar trabalhando em adoração. Ele vai apresentar o sacrifício dele em adoração. E os músicos que quiserem apresentar também. E vão tocando e vão orando. E você vai guerreando. Vai marchando no meio da igreja. Dobra o teu joelho se você achar melhor. E o pastor de final, que é o anjo dessa igreja, ele é ungido pelo Senhor. Cada palavra que sai da boca dele sai com autoridade. E ele vai orar essa noite com autoridade sobre a vida de cada um de nós. E o Senhor vai entregar nas nossas mãos a bênção que nós estamos precisando hoje. O livramento de hoje. Está aqui, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. É o momento da oração, meus irmãos. O momento que você se dispõe a conversar a só com o Senhor. É o momento que você se expor, né? Você falar com Ele aonde você acha conveniente, melhor, e fala com Ele. A Bíblia diz que porventura, quando você for orar, entra no teu apartamento, no teu quarto, só tu e o Senhor, e Ele te ouvirá. Então é o momento que nós estamos aqui, nesta hora, na presença do Senhor, de joelho, de pé, não importa. Importa a nossa fé, é a nossa convicção, é a certeza que nós temos de receber aquilo que precisamos. Eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por esse momento tão especial. Esta terça-feira que nós estamos aqui, saímos de nossos lares para falar contigo, Senhor. Exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome. E eu creio, Senhor da glória, que tu está aqui em nosso meio. Tu disseste que tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio de vós. E eu creio, Senhor, que tu está atento a cada oração, a cada pedido, a cada projeto, a cada petição que está sendo feita hoje à noite. Também palavra de agradecimento. Eu estou aqui para te agradecer. Hoje à noite eu só estou aqui para te louvar e te agradecer por tudo que tu tem feito na minha vida, no meu ministério, na minha vida pessoal, minha vida conjugal, no meu trabalho, na minha família, da tua obra, Senhor, que eu tenho feito para ti. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Bom estarmos aqui na presença do Senhor para exaltar o nome de Jesus. Já sentimos a presença de Deus e sabemos que Deus está presente neste lugar, hein? Diz assim a palavra de Deus: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Podem sentar nessa noite. Glória a Deus. Nosso tema dessa noite é a certeza da resposta. Se tem uma das coisas que são frisadas quando se fala de oração, é sobre a certeza de que toda a oração que nós fazemos e que é direcionada a Deus, ela será ouvida
ela será atendida. E também nós aprendemos pela palavra de Deus que a certeza, ela vem através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, através da fé, nós temos a certeza de que toda oração que é feita em nome de Jesus, ela pode ser ouvida e ela pode ser atendida. Mas quando nós vamos orar, será se nossas orações, elas estão dentro desta realidade? Ou seja, todas as vezes que nós vamos orar, será que temos a certeza de que seremos ouvidos? Por que nós oramos? Por que nós buscamos ao Senhor? Geralmente, quando nós estamos orando, é porque nós estamos diante de incertezas. Nós oramos porque nós não temos certeza das coisas que estão acontecendo. Geralmente é a falta de certeza que nos leva a orar. Porque se nós tivéssemos certeza que algo iria acontecer, nós não oraríamos. Nós oramos porque nós sabemos ou temos dúvidas. Será que isso vai acontecer mesmo? Quantos de nós, quando dobramos os nossos joelhos, nos vem à nossa mente dúvidas, incertezas, inseguranças, e é por isso que quando você ora, você derrama lágrimas. Por quê? Porque você está implorando, você está desesperado, você, no fundo do seu coração, começa a vir incertezas, e você começa a se questionar: será que eu vou conseguir? Será que eu tenho fé suficiente? Será que eu estou acreditando da maneira que eu preciso acreditar para que Deus responda a minha oração? Mas eu quero te dizer uma coisa, que diante de todas as incertezas que podem sobrevir à sua mente, a única incerteza que não pode haver é a certeza de orar. Mesmo que você esteja talvez sem esperança, ore. Mesmo que talvez você possa ter um pouco de dúvida, ore também. Mas você está dizendo que eu tenho que orar até com dúvida? Irmãos, quantas vezes Deus olha para nós com um olhar de misericórdia? Nós somos como aquele pai quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, em que o seu filho estava possesso. Ali nós temos o exemplo de um homem que aprendeu que através da oração, mesmo que eu não tenha fé, eu posso adquirir fé e ao mesmo tempo eu posso ter a resposta. Jesus perguntou, ele disse: olha, tudo é possível ao que crê. Ele diz: você crê? E a resposta dele foi: Senhor, eu creio. Mas ao mesmo tempo ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. É por isso que eu estou dizendo que mesmo diante da incerteza, mesmo que a sua fé esteja oscilando, ore mesmo assim, porque através da oração, Deus ele te dá uma fé, ele faz surgir uma fé dentro de você, que talvez ela só precisava ser acordada. Existe uma fé adormecida dentro de você, que ela é despertada pela oração. Porque quando há incerteza dentro de mim e eu não oro, essa incerteza vai aumentar ainda mais. Mas mesmo diante da incerteza, eu dobro os meus joelhos, eu começo a clamar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque às vezes eu sou incrédulo. Me ajuda, Senhor, porque nem sempre eu tenho crido no Teu nome. Me ajuda, Senhor, a acreditar mais em Ti. E de repente Deus começa a despertar essa fé que está adormecida dentro de você. Então você passa a ter a certeza, a convicção de que Deus responde às orações. Mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou ter certeza se aquilo que eu quero é o mesmo que Deus quer para mim? Entenda uma coisa, irmãos. Quando se trata da vontade de Deus e quando se trata da oração, você não procura primeiro saber qual é a vontade de Deus para então orar. Não. Porque senão você nunca vai orar. Não procure descobrir
qual é a vontade de Deus primeiro, para depois orar, porque é orando que você vai descobrir a vontade de Deus. Enquanto você não dobrar os seus joelhos, Deus não vai falar qual é a sua vontade para a sua vida. Então é por isso que eu digo que de todas as incertezas, aquela que você não deve ter é aquela que você tem que orar. Tenha sempre a certeza que mesmo que a sua fé esteja vacilando, tenha certeza que você precisa orar. E aí quando nós voltamos para esse texto de João, capítulo 16, versículo 24, Jesus, no seu discurso de despedida para os discípulos, ele disse: olha, até agora, isso já no final do ministério de Jesus na terra, ele diz: olha, até o momento vocês não me pediram nada, peçam e receberão. Mas aí eu fui parar para pensar, mas será que eles não tinham pedido nada mesmo? Porque Jesus disse, já no final, ele tinha andado 3 anos com eles, e durante os 3 anos em que eles estavam com Jesus, Jesus disse: até agora vocês não me pediram nada. Mas aí quando eu olho nos evangelhos, eu encontro os discípulos fazendo pedidos. Aí eu parei para pensar, mas por que Jesus disse que eles não pediram nada, sendo que eu vi eles pedindo algumas coisas de Jesus? É porque nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Quando você vai olhar para os pedidos que eles fizeram, você vai entender que existem pedidos que diante de Deus ele nem considera, porque nem pode ser chamado de oração. Dependendo da maneira como nós pedimos, às vezes nossa oração nem vai ser ouvida, nem é contado como uma oração. Porque Jesus disse: vocês não me pediram nada, mas quando eu olho Jesus caminhando em direção a Jerusalém, a mãe de Tiago e João para Jesus e diz: olha, Senhor, eu tenho um pedido aqui. Aí os dois chegaram: olha, Senhor, a gente tem um pedido muito especial para fazer com o Senhor aqui. E o meu pedido para o Senhor é: quando o Senhor vier no seu reino, estiver estabelecido o seu trono, permita-me que eu sente à sua direita e o meu irmão sente à sua esquerda. Eles fizeram o pedido. Lembra quando os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus? Aí João fez um pedido também: Senhor, o Senhor quer que agora eu faça uma oração e venha cair fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus, negativo. Eles haviam pedido, mas os seus pedidos eram egoístas. E pedidos egoístas nem são considerados pedidos diante de Deus. É por isso que Tiago vai dizer: vocês não têm porque não pedem, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Às vezes eu posso orar e dizer: Senhor, Senhor, aquilo, eu quero aquilo, mas às vezes a raiz desse pedido está o egoísmo. A raiz desse pedido está o orgulho. É apenas uma maneira de alimentar o egoísmo. É apenas uma maneira de alimentar o meu orgulho. E pedidos como esse não são ouvidos, nem sequer podem ser chamados de oração. Mas quando nós nos aproximamos perante o Senhor, não com pensamento orgulhoso, não com pensamento egoísta, é por isso que quando nós nos aproximamos perante o Senhor, nós já devemos entrar em um espírito de humildade, já devemos entrar com o coração completamente esvaziado de todo o pecado. Então nós poderemos abrir a nossa boca e a palavra proferida será considerada uma oração verdadeira, porque ela vem de um coração sincero que agrada a Deus. Você quer ver um exemplo? A certeza que nós temos que ter é a certeza, uma vez que eu estou dizendo que nem toda oração é uma oração, você precisa ter certeza para quem está sendo direcionada a tua oração. Mas você pode estar se perguntando: parece algo tão simples, toda oração não é para Deus? Quem disse? Eu encontro na Bíblia pessoas que achavam que estavam orando para Deus, mas não estavam. Em Lucas capítulo 18, versículo 11, Jesus contou um exemplo. Ele disse que chegou um fariseu e ao lado dele um publicano. E o fariseu então foi começar a fazer a sua oração. Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens que são roubadores,
que são injustos, que são adúlteros, e muito menos como esse publicano que está do meu lado. Sabe o que Jesus falou sobre a oração dele? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Sabe para quem estava se direcionando a oração dele? Para ele mesmo. Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava só pegando um balão, enchendo o seu ego, dizendo: olha, Senhor, eu te dou graças porque não sou como esse homem. E estava enchendo o balão dele. Estava falando com ele mesmo. Eu dou graças porque em tudo eu dou meu dízimo. Eu não sou como essas outras pessoas que são adúlteras. Eu não sou como essas outras pessoas que são incrédulas. Não, se tem alguém que conhece a lei de Deus aqui, sou eu. A oração dele não estava passando do teto da sinagoga, porque ele estava falando dele para ele mesmo. Se na sua oração você está para falar das suas qualidades, não é a Deus que você está orando, mas é a si mesmo. O que eu estou querendo dizer é, quando você dobra seus joelhos perante o Senhor, você não se apresenta a Deus para falar: Deus, aqui está o motivo por que o Senhor tem que me abençoar. Você não se apresenta para Deus para mostrar o quanto você é bom, para mostrar o quanto você merece as coisas. Não, você vai orar para falar para Deus o quanto que você precisa dEle. Eu não estou orando ao Senhor para dizer: Senhor, aqui estão as minhas qualidades, olha, Senhor, como eu sou bom. Não, você ora para dizer: Senhor, aqui estão os meus defeitos, só o Senhor pode transformar. Aqui estão as minhas feridas, só o Senhor pode sará-las, porque eu creio que o Senhor tem poder para fazer. É por isso que o seu coração tem que estar rasgado, mostrando realmente quem você é para Deus. Seja sincero com o Senhor. Não é as suas qualidades que você vai apresentar, não são suas credenciais, mas são o quanto você precisa de Deus. Eu vou começar com a lista. Senhor, está aqui os motivos por que eu preciso da Tua graça. Aqui estão, Senhor, os motivos por que eu preciso de força. Senhor, eu estou orando aqui não é porque eu sou forte, não, Senhor. Eu estou orando aqui porque eu preciso de força. Eu estou orando não é porque eu sou uma pessoa que tem capacidade, não. Eu estou orando porque eu preciso da Tua capacidade. Quando nós levamos essas coisas em consideração, você tem a certeza da resposta. Porque é Deus que você está orando. É por Deus que você está falando. E a Bíblia vai dizer que por mais que Ele esteja acima de todas as coisas, acima dos céus, acima de toda a sua criação, Ele inclina os ouvidos para ouvir a oração de um simples servo. Não daquele que ora para si mesmo, mas daquele cuja oração se dirige para Deus. A oração daquele homem era: Senhor. Ele nem sequer ousava olhar para cima, mas com a cabeça baixa ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus perguntou: qual foi dos dois que voltou justificado para casa? Qual dos dois que obteve a resposta? Aquele que disse: eu não sou como os outros? Ou aquele que diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu preciso da Tua graça. Eu preciso, Senhor, da Tua presença. Eu estou aqui, Senhor, porque é do Senhor que eu preciso. Eu estou aqui, Senhor, porque eu tenho a certeza que quando eu estou orando ao Senhor, eu terei a resposta. Mas quando nós falamos sobre ter certeza da resposta, eu já vi muitos questionamentos, porque nem sempre Deus dá resposta. Quantos aqui já receberam um não de Deus? Eu acredito que todos que estão aqui, quando oraram, já receberam um não de Deus. Porque se você só recebeu sim, me dá um segredo, porque eu não sei. Eu não encontrei na Bíblia. Todos nós já recebemos um não de Deus. Mas por que o Senhor está falando isso logo hoje que o tema é sobre a certeza da resposta? Você vem falar que Deus também diz não? Sim.
Mas você precisa entender uma coisa. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 19, ele diz: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nem sempre. E aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, porque Deus sempre ouve o sim. Mas por que nesse texto Paulo está dizendo que sempre há o sim em Deus, sendo que às vezes ele me dá não como resposta em algumas orações? Deixa eu ler o versículo inteiro para você entender. 2 Coríntios 12. Perdão, 2 Coríntios 1 e 19. Ele diz assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Por que se nele sempre há o sim, às vezes ele está dizendo não para a resposta de algumas orações que eu peço? Você lembra de Paulo? Senhor, tira o espinho na cara. Pode Deus, não. Ele não tirou o espinho. Quantas orações você fez a Deus e ele não respondeu? Você orou e disse: Senhor, você orou talvez pela cura de alguém, essa pessoa, ela não resistiu, partiu para o Senhor. Às vezes você orou tanto por uma coisa que acontecesse, Deus te deu uma outra coisa totalmente diferente. Deus disse não para aquele pedido. Por que às vezes Deus diz não, sendo que Paulo está dizendo aqui que nele sempre há o sim? Nós precisamos entender, irmãos, que até o não de Deus é um sim para você. Até quando Deus está dizendo para você não, Ele está dizendo sim, porque Ele está dizendo não para o teu pedido, mas Ele está dizendo sim para o teu bem. Ele está dizendo: olha, eu não vou dar isso que você está me pedindo, porém isso aqui que eu vou fazer é muito melhor. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes quando Deus, Ele está dizendo eu não vou responder, ou às vezes quando Deus fica calado, porque às vezes Deus fica em silêncio, é Deus que está tentando nos ensinar uma lição, é Deus que está nos dizendo: olha, o meu não vai fazer mais bem para você agora do que se eu tivesse dado exatamente o que você pediu. É por isso, irmãos, que eu te digo uma coisa: a certeza, ela sempre haverá quando se trata da oração, mesmo que Deus esteja dizendo não, porque quando Ele está dizendo não, Ele está dizendo: isso que eu estou fazendo agora é para melhor, é para o teu bem, é para o teu crescimento. Eu estou dizendo não, porque isso vai trazer o teu aperfeiçoamento, o teu amadurecimento. O Paulo, que recebeu o não de Deus, ele disse: agora eu tenho motivo para me gloriar, porque ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne. Mas sabe por que o espinho na carne estava lá? O próprio Paulo explica. Ele diz: para que eu não me vangloriasse das revelações que eu recebi, foi me colocado espinho na carne. Sabe por que Deus disse não? Porque o espinho estava segurando o orgulho de Paulo. Glória a Deus. Ele disse: eu não vou tirar esse espinho, porque no momento que eu tirar, Paulo, você pode se orgulhar. Talvez você possa dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? Às vezes é só um espinhozinho que Ele colocou para segurar o orgulho do seu coração. Às vezes é só um espinho que Ele colocou para dizer: olha, a partir do momento que eu tirar isso aqui, você se desvia. Quando eu tirar isso aqui, você se orgulha. Então, irmãos, mesmo que Ele diga não, você vai dizer: eu tenho motivos para me gloriar no meu Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para mim. Ele disse: Paulo, a minha graça, ela basta para você, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo então chegou à conclusão: agora eu sei que quando eu estou fraco, sentindo dores por causa desse espinho, eu estou forte, porque eu me mantenho humilde na presença de Deus.
Então até quando Deus diz não para você, você tem motivo para agradecer. Até quando Ele diz não para você, você tem motivo para louvar a Ele. Quantos podem louvar a Deus nessa noite? Se coloque de pé. Você tem motivos para adorar a Deus nessa noite. Você tem motivos para agradecer a Deus nessa noite. Você tem motivos para dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que sempre Tu me dás a resposta, que sempre eu posso ter a certeza que aquilo que o Senhor me dá é sempre o melhor, é sempre aquilo que vai trazer o meu crescimento, é aquilo que vai fazer com que eu permaneça forte na Sua presença. Te abençoe nessa noite em nome do Senhor Jesus. E as palmas no nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Irmãos, venham para cá, irmãos. Nós vamos orar nessa noite, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa do Senhor Jesus. Como é importante, irmão, nós poder adorar esse Deus Todo-Poderoso. Mesmo cansado, mesmo fatigado, mas é importante nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Hoje Deus falou com nós poderosamente, irmãos. Confia no Senhor. Confia no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Confia, irmãos. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitas vezes nós pedimos algo do Senhor e nós não recebemos, e muitas vezes ficamos tristes ou chateados. Mas saiba que Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você, aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Irmão João, nós vamos louvar ao Senhor Jesus. Fecha teus olhos e conversa com o Senhor nesta noite. Apresenta para Ele, aleluia, aquela tua petição, aquele teu pedido que está lá na arca. Oh, aleluia. Como as águas do rio. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Como na mão. Ora, fala com teu Deus nessa noite, aleluia.
igreja nessa noite.